Oi, meu nome é Karina. Hoje eu vou contar para você quem nós somos e de onde nós viemos. Como e quando foi feita a obra da criação, o céu e a terra. Lá em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus o céu e a terra. E como que foi feita esta obra da criação? Salmos 33, verso 6. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. E 33, verso 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Deus criou tudo lá no princípio, lá que começa o princípio de todas as coisas. E foi pela palavra de Deus que tudo foi criado. Quanto tempo levou para Deus criar os céus e a terra? Nós encontramos isso em Gênesis 1, verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Já em Gênesis 2:1, assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E agora eu quero mostrar para você de forma ilustrada o que foi feito em cada um dos dias da criação. Eu tenho um vídeo que você pode mostrar para os seus filhos, ele é bem divertido e é bem simples de explicar. Mas caso você queira se aprofundar um pouco mais no assunto, eu vou deixar aqui alguns versos para você fazer a sua pesquisa. Então, o primeiro dia nós encontramos lá em Gênesis, no capítulo 1, dos versos 1 ao 5. Resumindo o que tem lá, disse Deus, haja luz, e ele separou o dia da noite. No segundo dia, vai do verso 6 ao verso 8. E o que ocorreu lá? Fez separação entre o céu e as águas da terra. No terceiro dia, nós encontramos lá do verso 9 até o verso 13. Deus fez rios e mares, e na parte seca ele fez a vegetação. Já no quarto dia, está do verso 14 até o verso 19. Diz que Deus fez o sol, fez a lua e também fez as estrelas. E no quinto dia da criação, de Gênesis 1, do capítulo 1, do verso 20 até o verso 23, nós encontramos que Deus fez as aves que moram nos céus, os peixes que moram nos rios e nos mares. E no sexto dia, esse dia eu gosto bastante, ele vai do verso 24 até o verso 31. Diz que Deus fez os animais na terra e fez o homem e mulher à sua imagem. E no sétimo dia da criação, o que ocorreu? Esse dia foi um dia diferente. No sétimo dia, Deus parou toda a sua obra que havia feito. Ele terminou, tudo ele acabou. Então esse dia ele descansou. Mas Deus se cansa? Não, Deus não se cansa. Mas Deus separou esse dia especial, que é o sábado. Ele separou esse dia para nos dar como exemplo, para que nós pudéssemos descansar. Porque Deus sabe das nossas necessidades. Ele é nosso Pai. Quem melhor do que o nosso Pai para saber o que é melhor para nós? Então, este dia é um dia sagrado, é um dia santificado. E este dia nós temos para tirar com Deus, nós temos para tirar com a família, nós temos para tirar para fazer o bem ao próximo. Sábado é um dia muito especial. E como então que Deus fez o homem? Essa pergunta é muito legal. Gênesis capítulo 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Do pó da terra. Olha que diferente. Para criar o homem, Deus não só falou e tudo se criou. Deus então se ajoelha, vai até a terra e começa a moldar o homem com as suas mãos. Não é muito bonito isso? Veja que o homem foi criado totalmente diferente de todos os demais seres. Eu tenho mais um verso para você. Gênesis 1, 26 e 27. Também disse Deus, façamos, no plural, façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nós somos seres diferentes de todo o restante da criação. Deus nos fez à sua imagem e sabe o que é mais maravilhoso em tudo isso? De que existia mais alguém na criação, não só Deus. Existiam mais algumas pessoas que foram muito importantes para a criação. E Deus nos fez à imagem destas pessoas. Qual foi o propósito de Deus ao criar a terra? Nós vemos em Isaías 45, verso 18. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Tenho mais um verso para você. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Jesus Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus nos criou para que nós habitássemos a terra e nós fizéssemos boas obras. E mediante quem Deus fez todas as coisas? Está lá em Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus Cristo. Foi através de Jesus Cristo que todas as coisas foram criadas. E eu tenho algo também especial aqui para você. Que outro agente, além de Deus e Jesus, operou na obra da criação? Gênesis 1, verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E também em Salmo 104, verso 30. Envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Sabe quem estava com Deus e com Jesus na obra da criação? O Espírito Santo, a Trindade. Os três estavam na obra da criação. E se eles estavam lá na criação, quer dizer que antes de tudo ser criado, os três já existiam. Antes de tudo, lá na eternidade, longe da nossa imaginação, porque nós somos seres que, infelizmente, nós morremos, então nossa mente é limitada. Mas Deus, Jesus e o Espírito Santo existem antes de tudo isso, antes de toda a criação. E o que se pode perceber através das obras criadas? Romanos 1:20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. E eu vou ler numa outra tradução, na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Aqui nós vemos o poder, nós vemos a divindade de Deus. Deus é muito maior do que eu e que você, e muito maior do que qualquer coisa que nós possamos entender. Então, a quem nós devemos adorar de forma justa? Apocalipse 14, verso 7, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Se, pois bem, se Deus
Jesus e o Espírito Santo estavam desde antes da criação, sim, nós devemos adorar essa Trindade, esse poder magnífico que nós não conseguimos entender nossa mente limitada. Mas Deus tem um propósito para mim e para você, e Ele te convida para que você venha conhecer esse propósito. Basta você ler para entender a mensagem de Deus. Basta você orar, pedindo para que o Espírito Santo te conduza para que você entenda as palavras. E saiba que Jesus morreu na cruz para pagar por todos os nossos pecados. Amém.